A mão de Sheila Velli tremia enquanto segurava o cheque de US$ 500 ouro, com a tinta ainda fresca da assinatura descuidada de Jack Rowan. Poucos minutos antes, ela tinha descoberto a ex-namorada dele deitada na cama deles, como se fosse dona da casa. Agora, parada no hall de mármore da mansão que ela tanto se esforçara para chamar de lar, Sheila percebeu que não era apenas dinheiro que tinha nas mãos. Era a sua liberdade. Atrás dela, ouvia-se os passos pesados de Jax. Mas pela primeira vez em 3 anos de casamento, ela não se virou. A pergunta que a assombrava há meses finalmente tinha uma resposta. Quanta humilhação ela estava disposta a aceitar por amor? Naquela noite, ela descobriu o seu limite. E naquela noite, ela estava a ir embora com mais do que apenas a sua dignidade. Ela estava a ir embora com o poder de destruir o homem que partiu o seu coração. Olá e bem-vindos ao Mafia and Romance. Esta noite temos uma história incrivelmente poderosa sobre uma mulher que descobre a sua verdadeira força quando tudo desmorona. Digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. E não se esqueçam de subscrever o canal. O vosso apoio faz toda a diferença para continuarmos a trazer-vos estas viagens emocionantes. Sheila Valley tinha aprendido a ler o silêncio na mansão Rowan, como outras mulheres leem romances. O silêncio desta noite parecia diferente, mais pesado, mais perigoso. Ela moveu-se pela cozinha enorme, os pés descalços silenciosos contra o mármore frio, lavando pratos que não precisavam de ser lavados, organizando especiarias que já estavam perfeitamente arrumadas. 3 anos de casamento com Jax Rowan ensinaram-lhe que, quando a casa ficava tão silenciosa, algo estava a acontecer. Normalmente isso significava telefonemas tarde da noite sobre disputas territoriais ou visitas inesperadas de homens em fatos caros, que falavam em códigos que ela fingia não entender. Mas esta noite parecia pessoal. Ela olhou para a mesa da sala de jantar, onde o jantar intocado ainda estava. Frango com limão e batatas assadas. A refeição favorita dele, que ele mal reconhecera antes de desaparecer no andar de cima com o telefone colado ao ouvido. Sheila passara 2 horas a prepará-la, na esperança de uma noite tranquila juntos, uma conversa que não girasse em torno de negócios ou da constante sensação de perigo que o seguia para todo o lado. O relógio de pêndulo no corredor bateu 9 vezes. Jax estava no andar de cima há mais de 1 hora. Sheila secou as mãos numa toalha de cozinha, a sua aliança refletindo a luz. O diamante de 3 quilates parecia mais pesado naquela noite, como uma bela corrente em torno do seu dedo. Quando Jax a pediu em casamento, ela pensou que estava a viver um conto de fadas, o homem poderoso que a protegeria do mundo, a mansão onde ela construiria uma família, a história de amor que faria todos os sacrifícios valerem a pena. Em vez disso, ela recebeu solidão envolta em luxo. Subiu a escadaria curva, a mão deslizando pelo corrimão de mogno que tinha sido polido à perfeição por uma equipa que raramente via, mas que sempre sentia a observar. O segundo andar estendia-se diante dela como um corredor de museu, imaculado, bonito e totalmente sem calor. A porta do quarto deles estava fechada, mas ela podia ouvir vozes lá dentro. O murmúrio grave de Jax e outra coisa. Algo que fez o seu estômago apertar com um reconhecimento que ela não queria admitir. O riso de uma mulher, suave, familiar, íntimo. A mão de Sheila congelou na maçaneta da porta. O seu coração batia forte contra as costelas, enquanto as memórias a invadiam. Memórias de outra mulher que costumava rir assim, que ocupava espaços na vida de Jax, que Sheila pensava estarem enterrados há muito tempo. Laia Hart. O nome sussurrou na sua mente como uma maldição. A ex-namorada de Jax, a mulher que partilhara 5 anos da sua vida antes de Sheila existir no mundo dele. A mulher que ele afirmava não significar mais nada para ele. A mulher que ele insistia ser história antiga sempre que a insegurança de Sheila ousava vir à tona. Sheila encostou o ouvido à porta, odiando-se por isso, mas incapaz de parar. Sempre foste muito cuidadoso, Jax, veio a voz de Laia, doce e confiante. Alguns riscos valem a pena correr. As coisas estão diferentes agora, respondeu Jax, mas a sua voz não tinha a frieza que Sheila esperava. Em vez disso, trazia um calor que ela não ouvia dirigido a ela há meses. Estão mesmo? A voz de Laia aproximou-se de onde Jax devia estar. Porque daqui de onde estou,
Parece que ainda és o mesmo homem que costumava levar-me escondida para a casa do pai dele. Sheila prendeu a respiração. Ela estava sentada na cama do quarto deles. A traição a atingiu como um golpe físico, roubando o ar de seus pulmões. Não porque ela suspeitasse de infidelidade física, embora essa possibilidade a atormentasse como uma faca, mas por causa da intimidade casual, da maneira confortável como Laia falava com ele, da familiaridade fácil em sua voz, do fato de que Jax havia permitido que outra mulher entrasse no único espaço que deveria ser só deles. A mão de Sheila apertou a maçaneta da porta até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela poderia ir embora, fingir que não tinha ouvido nada, descer as escadas e esperar Yeila sair, como tinha esperado tantos outros momentos desconfortáveis passarem. Ou poderia abrir a porta e enfrentar o que quer que estivesse a acontecer lá dentro. Durante 3 anos, ela escolheu esperar, confiar, acreditar que o amor seria suficiente para preencher a lacuna entre quem ela era e quem Jax precisava que ela fosse. Naquela noite, ela escolheu abrir a porta. A cena que Sheila encontrou era pior do que sua imaginação havia conjurado. Laia Hart estava reclinada contra a cabeceira da cama deles como se aquele fosse o seu lugar. As suas longas pernas cruzadas elegantemente, o seu vestido vermelho, um toque de cor contra a roupa de cama branca, cuidadosamente escolhida por Sheila. Ela estava exatamente como Sheila se lembrava, deslumbrante daquela maneira natural, que vem de saber que é desejada, confiante daquela maneira particular de uma mulher que nunca duvidou do seu lugar na vida de um homem. Jack estava junto à janela, o casaco descartado na cadeira que Sheila usava para ler, as mangas arregaçadas daquela maneira casual que normalmente fazia o seu coração saltar. Mas, naquela noite, vê-lo tão relaxado, tão despreocupado com outra mulher no seu espaço íntimo, fez com que ela se sentisse como se estivesse a afogar-se. Jax. A voz de Sheila saiu mais baixa do que ela pretendia, pouco acima de um sussurro. Ele virou-se e, por um momento, ela procurou no rosto dele culpa, vergonha, qualquer sinal de que ele compreendesse a magnitude do que ela estava a ver. Em vez disso, encontrou irritação. Sheila. Ele exalou o nome dela como se fosse um inconveniente. Não comece. A Laia só passou por aqui. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Como se o problema fosse a percepção da Sheila e não as escolhas dele. Como se os sentimentos dela fossem uma reação exagerada a uma situação perfeitamente inocente. A Laia sorriu lenta e satisfatoriamente, como um gato que tinha encontrado o creme. Relaxe, querida. Só precisava de falar com ele em particular. O carinho atingiu Sheila como uma bofetada. Querida, dito com tanta indiferença, como se Sheila fosse uma criança a interromper uma conversa de adultos. No nosso quarto, a voz de Sheila estava mais firme agora, embora as suas mãos tremessem ao lado do corpo. Jax encolheu os ombros, um gesto tão casual que parecia mais uma traição. É o lugar mais silencioso da casa. Precisávamos de discutir alguns assuntos sem interrupções. Assuntos? Sheila quase riu da absurdidade disso. Que tipo de assunto exigia a intimidade de um quarto? Que tipo de conversa não poderia acontecer no escritório dele, na sala de estar, em qualquer lugar, exceto no único lugar que deveria ser sagrado para o casamento deles? Que tipo de assunto? Perguntou Sheila, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Laia descruzou as pernas e inclinou-se para a frente, com um sorriso afiado como uma lâmina. Do tipo que não diz respeito às esposas, querida. A palavra esposas estava repleta de condescendência, como se o estado civil de Sheila fosse uma formalidade em vez de um vínculo. Como se 3 anos a construir uma vida com Jax não significassem nada em comparação com a história que Laia partilhava com ele. Sheila sentiu algo partir-se dentro do seu peito. Algo que vinha cedendo sob pressão há meses finalmente atingiu seu ponto de ruptura. Ela olhou para Jax, senhor, esperando que ele a defendesse, que dissesse a Laia que ela não tinha o direito de falar assim com sua esposa, que mostrasse um lampejo da proteção que demonstrava a todos os outros em sua vida. Em vez disso, ele esfregou a testa como se estivesse com dor de cabeça. Sheila, agora não. Estamos no meio de algo importante. Importante, mais importante do que os seus sentimentos, mais importante do que o casamento deles, mais importante do que o respeito básico que ela merecia na sua própria casa. Sheila olhou para ele, esse homem que ela amava o suficiente para desistir de tudo,
e sentiu a última de suas ilusões desmoronar. Ela passou 3 anos inventando desculpas para ele, compreendendo o mundo dele, adaptando-se às necessidades dele. Ela se convenceu de que a distância emocional dele era proteção, que a frieza dele era apenas a armadura que ele usava contra um mundo perigoso. Mas isso não era proteção, era crueldade. Quero falar contigo, disse Sheila, a sua voz ganhando força. A sós. Jax cerrou os dentes. Sheila, eu disse que agora não. Não, a palavra saiu mais aguda do que ela pretendia, cortando a sua rejeição como uma faca. Agora, algo no seu tom de voz deve ter penetrado a irritação dele, porque ele realmente olhou para ela. Olhou para ela pela primeira vez desde que ela entrou na sala. O que ele viu ali fez com que parasse. Laia deslizou da cama com uma lentidão deliberada, os seus movimentos calculados para chamar a atenção para cada curva. Ela passou por Jax enquanto se dirigia para a porta, os seus dedos deslizando pelo braço dele num gesto que era tudo menos inocente. Liga-me mais tarde, murmurou ela alto o suficiente para que Sheila ouvisse. Ainda temos coisas para discutir. Sheila não a viu sair. Manteve os olhos fixos em Jax, memorizando o seu rosto, tentando encontrar algum traço do homem por quem se apaixonara sob o estranho que estava diante dela. Quando a porta se fechou, o silêncio estendeu-se entre eles como um abismo. Tem alguma ideia de como me sinto agora? A voz de Sheila estava firme, mas Jax podia ver o tremor nas mãos dela, a maneira como ela se segurava, como se pudesse se quebrar se se movesse muito rapidamente. Ele não respondeu. Ele nunca respondia a perguntas sobre sentimentos. No seu mundo, as emoções eram fraquezas a serem exploradas, vulnerabilidades que podiam levar à morte. Ele havia aprendido há muito tempo a enterrá-las tão profundamente que, às vezes, se esquecia de que elas existiam. Mas, olhando para Sheila agora, parada no quarto deles como um fantasma da mulher com quem ele se casara, ele sentiu algo se mexer no peito, algo desconfortável e indesejado. Estás a exagerar, disse ele finalmente, as palavras automáticas, um escudo contra o que quer que estivesse a se formar no espaço entre eles. Leila precisava de algo. Eu cuidei disso. Sheila olhou para ele como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira, exagerando. Ela faz parte do meu passado, Sheila. Às vezes, o passado requer atenção. Não significa nada. Não significa nada. Sheila repetiu as palavras dele lentamente, como se testasse o seu peso. Ela estava na nossa cama, Jax. Na nossa cama. O lugar onde dormimos juntos. Onde fazemos amor. Onde eu te conto os meus segredos no escuro. E achas que não significa nada deixá-la ficar à vontade ali. Jax sentiu um lampejo de algo que poderia ser culpa, mas reprimiu-o. Estás a ser dramática. É apenas mobília. As palavras pairaram no ar como uma maldição. O rosto de Sheila ficou pálido, depois vermelho, e então assumiu uma expressão que Jax nunca tinha visto antes. Não era raiva, nem mágoa, mas algo mais frio, algo definitivo. Apenas mobília, sussurrou ela. 3 anos de casamento. E é isso que o nosso quarto significa para ti. Apenas móveis. Ela dirigiu-se à cômoda com movimentos precisos e controlados. Jax observou-a abrir a caixa de joias, aquela que ele lhe dera no primeiro aniversário de casamento, e começar a tirar os brincos com cuidado deliberado. O que estás a fazer? Perguntou ele, embora algo no seu íntimo já soubesse. Eu desisti de tudo por este casamento, disse Sheila, sem olhar para ele. Minha carreira como professora, meu apartamento na cidade, meus amigos que me alertaram para não me envolver com alguém como você, minha segurança, minha paz de espírito, meu senso de identidade. Desisti de tudo porque achei que o que tínhamos valia a pena. Ela colocou os brincos na caixa com um clique suave que soou como uma porta se fechando. Convenci-me de que a tua frieza era a proteção, que a tua distância era apenas a forma como homens como tu demonstram amor. Disse a mim mesma que a solidão era temporária, que eventualmente tu me deixarias entrar nas partes importantes da tua vida. A sua aliança de casamento foi a próxima a sair, o diamante de 3 quilates refletindo a luz, enquanto ela o colocava cuidadosamente ao lado dos brincos. Mas esta noite percebi uma coisa. Ela virou-se para ele e Jax sentiu a respiração parar ao ver o olhar nos olhos dela. Tu não me proteges do teu mundo. Jax,
Tu proteges o teu mundo de mim. A acusação atingiu-o como um golpe físico. Não é isso, não é? A voz de Sheila era suave, mas cortou o seu protesto como uma lâmina. Quando foi a última vez que me contaste sobre o teu dia? Quando foi a última vez que perguntaste sobre o meu? Quando foi a última vez que olhaste para mim como se eu fosse algo precioso em vez de algo conveniente? Jax abriu a boca para discutir, mas as palavras não saíram porque ela estava certa, e ambos sabiam disso. Em algum momento, o casamento deles se tornou uma encenação, uma bela fachada que escondia o fato de que eram estranhos a partilhar uma casa. Eu amo-te, disse ele finalmente, as palavras soando enferrujadas por falta de uso. Sheila sorriu, e foi a coisa mais triste que ele já tinha visto. Eu sei que me amas, à tua maneira, mas a tua maneira já não é suficiente. Ela dirigiu-se para a porta e o pânico invadiu o peito de Jax. Ele enfrentara famílias rivais, sobrevivera a tentativas de assassinato, construíra um império com sangue e medo. Mas a ideia de Sheila sair daquele quarto, sair da sua vida, aterrorizava-o de uma forma que as balas nunca tinham feito. Ele foi até a sua cômoda, abriu a gaveta de cima e tirou o seu talão de cheques. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto escrevia, a caneta riscando o papel com uma urgência desesperada. Aqui. Ele rasgou o cheque e estendeu-o para ela. 500 mil. Compre alguma coisa. Faça uma viagem. O que precisar para se sentir melhor? Sheila olhou para o cheque como se fosse uma cobra. Acha que isto é por causa do dinheiro? Acho que está chateado. E quando está chateado, não pensa com clareza. Tire um tempo, compre algo bonito. Tudo isto parecerá menos importante pela manhã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sheila estendeu a mão e pegou o cheque, seus dedos roçando os dele por um instante. O toque enviou uma descarga elétrica pelo braço dele, uma lembrança de todas as maneiras como ela o fazia sentir vivo. Ela dobrou o cheque cuidadosamente e colocou-o na bolsa. Obrigada, disse ela baixinho. Era exatamente disso que eu precisava. Um alívio inundou o peito de Jax. Que bom. Fico feliz que possamos ajudar. Não, Jax, a voz de Sheila o parou na hora. Você não entende. Este cheque não vai me fazer sentir melhor. Ele vai me libertar. Sheila desceu a escadaria de mármore com o passo medido de uma rainha descendo para sua execução. Cada passo ecoava pelo saguão cavernoso, o som ricocheteando nas paredes forradas com obras de arte caras, que nunca pareciam pertencer àquele lugar. Atrás dela, ela podia ouvir os passos pesados de Jax, mas não se virou. Pela primeira vez em 3 anos, ela não estava a olhar para trás. O cheque de 500 dólares parecia leve na sua bolsa, mas o seu significado era esmagador. Não por causa do valor, embora fosse mais dinheiro do que ela já tinha visto num só lugar, mas por causa do que ele representava. A solução de Jax para tudo. Jogar dinheiro no problema até que ele desaparecesse. Pelo seu silêncio, pela sua obediência, pelo seu perdão. Mas algumas coisas não podiam ser compradas, e naquela noite Sheila finalmente aprendeu o seu valor. Quando se aproximou da porta da frente, uma figura cruzou o seu caminho. Max Turner, um dos homens de confiança de Jax, estava entre ela e a liberdade. Aos 35 anos, Max tinha o tipo de rosto que inspirava confiança, olhos honestos, mãos firmes, a postura de um homem que tinha visto violência suficiente para valorizar a paz. Nos 3 anos em que Sheila morou nesta casa, Max foi uma das poucas pessoas que a tratou como uma pessoa, e não como um ornamento. Senhora Rowan, a sua voz era suave, preocupada. Está bem? Sheila parou, estudando o rosto dele. Max estava com Jax há mais de uma década. Tinha salvado a vida dele mais vezes do que qualquer um dos dois poderia contar. A sua lealdade era absoluta, a sua discrição lendária. Mas nos olhos dele, Sheila viu algo que não esperava. Preocupação genuína com o seu bem-estar. Max, disse ela com cuidado. Preciso que abra a porta para mim. Algo no tom de voz dela o fez hesitar. Atrás deles, os passos de Jax pararam, como se ele estivesse a ouvir das sombras. Senhora Rowan, disse Max baixinho. Aonde vai? Sheila ergueu o queixo e, pela primeira vez em meses, sentiu-se novamente ela mesma. Não a esposa de Jax, não a mulher que se encolheu para se encaixar num mundo que não a queria, mas Sheila Val, a professora que outrora comandava uma sala de aula. A mulher que outrora acreditava que poderia mudar o mundo, um aluno de cada vez.
Para longe, disse ela simplesmente. Esta noite, escolho a mim mesma. Os olhos de Max arregalaram-se ligeiramente, mas ele não se mexeu. Senhora Rowan, talvez devesse pensar nisto, Sr. Rowan. Ele... ele ama-a à sua maneira. Eu sei que sim, a voz de Sheila estava firme. Claro, mas a maneira dele está a matar-me, Max. Lentamente, silenciosamente, mas com certeza. E eu não vou deixar isso acontecer mais. Por um longo momento, eles ficaram a olhar um para o outro. Então Max deu um passo para o lado e abriu a porta. O ar noturno atingiu o rosto de Sheila como uma bênção, fresco, limpo e cheio de possibilidades. Ela pisou na varanda de mármore, os saltos batendo contra a pedra que tinha sido importada da Itália a um custo que poderia alimentar uma família durante anos. Senhora Rowan, Max seguiu-a para fora, a voz urgente. Precisa de uma boleia? Não é seguro para si. Sim, disse Sheila, surpreendendo-se com a rapidez da sua resposta. Obrigada, agradeço muito. Max acenou com a cabeça e dirigiu-se para a garagem, mas Sheila agarrou-lhe o braço. Max, quando o Jax perguntar onde eu fui, certem, e ele vai perguntar, diga-lhe que eu disse adeus. Max cerrou os dentes. Senhora Rowan, ele vai querer saber para onde. Diga-lhe, interrompeu Sheila gentilmente, que algumas pontes foram feitas para serem queimadas. Enquanto Max trazia o carro, Sheila ficou na varanda da mansão que tinha sido sua prisão por 3 anos e sentiu algo que não experimentava há mais tempo do que conseguia se lembrar. Esperança. Atrás dela, podia sentir Jax a observá-la pela janela, mas não se virou. Ela estava cansada de olhar para trás, cansada de esperar que ele se tornasse o homem que ela precisava que ele fosse. Naquela noite, ela estava a escolher tornar-se a mulher que sempre esteve destinada a ser. O carro parou e Max saiu para abrir a porta dela. Ao acomodar-se no banco do passageiro, Sheila avistou-se no espelho lateral. O seu rosto estava pálido, mas determinado. Os seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas que pareciam mais alívio do que tristeza. Para onde, Sr. Rowan? Max perguntou ao ligar o motor. Sheila pensou por um momento. Depois sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ela dava em meses. Para o Meridian Hotel, no centro da cidade. E Max, depois desta noite, chame-me apenas Sheila. Enquanto se afastavam da mansão, Sheila pegou o telemóvel e discou um número que não ligava há mais de 1 ano. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz familiar atendesse. Escritório de Sarah Chen. Sarah, é a Sheila. Sheila Vale. Ela fez uma pausa testando o som do seu nome de solteira na língua. Parecia que estava voltando para casa. Sei que é tarde, mas preciso de um advogado. O melhor, você sabe. Houve um momento de silêncio. Então, a voz de Sarah voltou, aguda e preocupada. Sheila, o que aconteceu? Estás bem? Sheila olhou pela janela para as luzes da cidade que passavam rapidamente. Cada uma delas era uma possibilidade, um futuro que ela poderia escolher para si mesma. Estou bem, disse ela, e não tenho mais medo. Na noite seguinte, a mansão Rowan brilhava com luzes e risadas. Jax organizou um jantar para seus parceiros de negócios mais importantes. O tipo de reunião em que acordos eram feitos com vinhos caros e lealdade era comprada com promessas de proteção. Era o tipo de evento que Sheila já o ajudara a planejar, escolhendo flores e menus e garantindo que cada detalhe refletisse o poder e a sofisticação do nome Rowan. Naquela noite, Jack estava à cabeceira da mesa de jantar sem ela. Laia Hart estava ao seu lado, como uma rainha substituta. Ela usava um vestido que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês, com um sorriso afiado e triunfante, enquanto recebia os homens que controlavam metade da economia subterrânea da cidade. Mas algo estava errado. Jax podia sentir isso na forma como a conversa parava quando ele entrava numa sala, nos olhares de soslaio que os seus associados trocavam quando pensavam que ele não estava a ver. O respeito que ele inspirava sempre fora absoluto, construído sobre uma base de medo e gestão cuidadosa da reputação. Naquela noite, essa base parecia instável. Jax Vincent Castiano, um dos seus aliados mais antigos, aproximou-se com um copo de uísque e uma expressão preocupada. Precisamos de conversar. Agora não, Vin. Temos convidados. É exatamente por isso que precisamos de conversar agora. A voz de Vincent era baixa, urgente. Há rumores a circular sobre a sua situação doméstica.
Jax cerrou os dentes. O meu casamento não está em discussão. Está, quando afeta os negócios. Vincent olhou à volta da sala e inclinou-se para mais perto. Está a espalhar-se a notícia de que não consegue controlar a sua própria casa. Isso deixa as pessoas nervosas, Jax. Se não consegue lidar com uma mulher, eu consigo lidar com a Sheila. As palavras saíram mais duras do que Jax pretendia, chamando a atenção das conversas próximas. Vincent ergueu uma sobrancelha. Consegue? Porque, pelo que ouvi, ela abandonou-o e fez uma grande cena por causa disso. Antes que Jax pudesse responder, as portas da sala de jantar abriram-se. Todas as cabeças na sala viraram-se para a entrada, e Jax sentiu o sangue gelar. Sheila estava na porta, mas não era a mulher abatida que tinha partido na noite anterior. Ela usava um vestido preto simples que, de alguma forma, a fazia parecer mais poderosa do que todas as roupas de grife de Laia. O cabelo estava penteado para trás de forma elegante e brilhante, a maquilhagem impecável, a postura de uma mulher que sabia exatamente o seu valor. Atrás dela estava um homem que Jax reconheceu com crescente pavor. Marcus Webb, o advogado de divórcios mais implacável do estado. O homem que destruíra mais homens poderosos do que Jax gostaria de contar, especializado em desmantelar impérios, um ativo de cada vez. Boa noite a todos, disse Sheila, a sua voz ecoando claramente pela sala subitamente silenciosa. Espero não estar a interromper nada importante. Laia aproximou-se de Jax, colocando a mão possessivamente no seu braço. Sheila, querida, que surpresa. Pensei que estivesse indisposto. O sorriso de Sheila era sereno, mortal. Pelo contrário, Laia, nunca estive tão composta na minha vida. Marcus Webb avançou, colocando uma pasta de couro sobre a mesa de jantar com uma cerimônia deliberada. Senhoras e senhores, peço desculpa pela interrupção, mas a senhora Rowan tem alguns assuntos a resolver com o seu marido. Que tipo de assunto? A voz de Jax estava firme, mas Sheila podia ver a tensão nos ombros dele. A maneira como as mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo. Sheila abriu a pasta a ela mesma, com movimentos graciosos e seguros. Dentro havia documentos que fizeram vários dos associados de Jax recuarem alarmados. Registros financeiros, históricos de transações, fotografias de reuniões que deveriam ser secretas. O tipo de assunto, disse Sheila suavemente, que acontece quando uma esposa presta atenção aos negócios do marido. A sala explodiu em sussurros. Jack olhou para os documentos, o rosto perdendo a cor, ao reconhecer extratos bancários, transferências de propriedade, registros de pagamentos que deveriam estar enterrados tão profundamente que nunca veriam a luz do dia. Sheila, disse ele, a voz pouco acima de um sussurro. O que você fez? Ela tirou o cheque de $500 que ele lhe dera na noite anterior, agora endossado e depositado. Usei o teu generoso presente para contratar os serviços do Sr. Webb. O resto dos honorários dele virá do acordo. Acordo? A voz de Jax falhou ao pronunciar a palavra acordo de divórcio. A voz de Sheila estava calma. Na verdade, Jax, enquanto estavas ocupado a tratar-me como um objeto decorativo, eu estava a aprender, a observar, a documentar. Você realmente achou que eu passei 3 anos nesta casa sem perceber as discrepâncias nos seus livros? Os pagamentos que não batiam certo, as reuniões que aconteciam em salas que você achava que eu nunca entrava? Vincent Castellano afastou-se da mesa, com o rosto pálido. Jax, diga-me que ela não tem tudo. Sheila concluiu por ele. Nomes, datas, valores, fotografias. 3 anos de provas que poderiam mandar metade das pessoas nesta sala para a prisão perpétua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jax olhou à sua volta para os rostos que antes lhes mostravam apenas respeito e viu medo, raiva, cálculo. O seu mundo cuidadosamente construído estava a desmoronar-se, e a mulher que ele tinha descartado como fraca e ingênua estava a segurar a marreta. O que queres? Perguntou ele finalmente. Sheila sorriu, e pela primeira vez desde que Jax a conhecia, ele viu o aço por baixo da suavidade. Justiça, disse ela simplesmente, e liberdade. Ela colocou um conjunto de papéis de divórcio na mesa ao lado dos documentos financeiros. Assine isto e as provas permanecerão seladas. Lute contra mim e tudo se tornará público. A escolha é sua. Laia apertou o braço de Jax com mais força.
Não pode estar a falar a sério. Ela está a blefar. Sheila virou-se para Laia com um olhar de leve interesse. Eu sou Marcus. Você se importaria de mostrar a Miss Hart as fotografias da última terça-feira? Marcus Webb tirou um envelope pardo e deslizou várias fotografias pela mesa. O rosto de Laia empalideceu ao ver-se a entrar num hotel com um homem que definitivamente não era Jax. Um homem que por acaso era casado com a filha de um dos maiores rivais de Jax. Escolha interessante de companheiro, observou Sheila. Tenho a certeza de que a esposa dele adoraria ver isso. E tenho certeza de que o pai dela ficaria fascinado em saber sobre as atividades extracurriculares do genro. Laia afastou-se de Jax como se ele fosse radioativo. Eu... eu devo ir. Sim, Sheila concordou gentilmente. Devias mesmo. Quando Laia saiu da sala, Sheila voltou-se para Jax. Por um momento, os seus olhos encontraram-se através da mesa, e ela viu algo que nunca tinha visto no rosto dele antes. Derrota. 3 anos, disse ele baixinho. 3 anos, e estavas a planear isto o tempo todo. A expressão de Sheila suavizou-se ligeiramente. Não, Jax, 3 anos, e eu esperava não ter de o fazer. Algum tempo depois, Sheila Valley estava em seu novo apartamento, com vista para o Central Park, observando o pôr do sol sobre uma cidade que finalmente parecia seu lar novamente. O espaço era menor do que a mansão, mais simples, mas era dela. Cada peça de mobília, cada livro nas prateleiras, cada fotografia nas paredes tinha sido escolhida por ela para ela. O divórcio foi finalizado discretamente, sem o circo mediático que normalmente rodeava a dissolução de um casamento de uma família criminosa. Jax assinou os papéis sem contestar, talvez reconhecendo que Sheila tinha provas suficientes para destruir não só ele, mas todos aqueles de quem ele gostava. O acordo foi generoso o suficiente para garantir que ela nunca mais teria de depender de ninguém. Ela voltou a lecionar, aceitando um cargo numa escola privada onde o seu passado era irrelevante e o seu futuro era seu para escrever. Os seus alunos não sabiam que a sua professora de literatura de voz suave já tinha sido casada com um dos homens mais perigosos da cidade. Eles só sabiam que ela entendia histórias sobre transformação, sobre encontrar força em lugares inesperados, sobre o poder de escolher a si mesmo em vez do conforto. Uma batida à porta interrompeu os seus pensamentos. Sheila abriu a porta e encontrou Max Turner parado no corredor, parecendo desconfortável em roupas civis. Max. Ela ficou genuinamente surpresa ao vê-lo. O que está a fazer aqui, Sra. Sheila? Ele corrigiu-se com um pequeno sorriso. Queria ver como estava, ter a certeza de que estava a adaptar-se bem. Tudo bem. Ela convidou-o a entrar, observando a forma como ele olhava em volta do apartamento com aprovação. Combina consigo, disse ele. É tranquilo, é mesmo. Sheila serviu-lhe uma chávena de café e sentaram-se na sala de estar enquanto a última luz desaparecia do céu. Como ele está? Max ficou em silêncio por um longo momento. Diferente, disse ele finalmente. Mais calmo. Ele pergunta por si às vezes. Sheila acenou com a cabeça, mas não respondeu. Ela tinha pensado em Jax nas semanas desde que partiu. Apanhou-se a esperar que perdê-la lhe ensinasse algo sobre o valor do que ele tinha dado como garantido. Mas ela tinha aprendido a não construir a sua felicidade na esperança de que outras pessoas mudassem. Ele queria que eu lhe desse isto. Max tirou um envelope do bolso do casaco. Ele disse para lhe dizer que agora compreende o que você quis dizer sobre pontes. Sheila pegou o envelope, mas não o abriu. O que quer que Jax tivesse a dizer, quaisquer desculpas, explicações ou promessas que contivesse, pertenciam ao passado. Ela passou 3 anos à espera que ele a visse, a valorizasse, a amasse da maneira que ela merecia ser amada. Agora, finalmente, estava a aprender a amar-se dessa maneira. Obrigada por trazer isso, disse ela, colocando o envelope de lado. E obrigada por me ajudar naquela noite. Sei que não foi fácil. Max levantou-se para sair, parando na porta. Pelo que vale, Sheila, acho que fez a escolha certa. Merece ser feliz. Depois de ele sair, Sheila sentou-se no seu apartamento silencioso e pensou na mulher que tinha sido há 3 anos, jovem, ingênua, tão ansiosa por ser amada que se tinha esquecido de amar a si própria. Aquela mulher tinha entrado no mundo de Jax Rowan, acreditando que o amor podia conquistar tudo, que a paciência e a compreensão podiam transformar até o coração mais duro. Ela estava errada sobre o amor conquistar tudo, mas ela estava certa sobre a transformação,
só que não a transformação que esperava. Sheila pegou o envelope fechado e, sem lê-lo, jogou-o no lixo. Alguns capítulos estavam destinados a ser encerrados, algumas pontes estavam destinadas a ser queimadas, e algumas mulheres estavam destinadas a seguir em frente com a dignidade intacta e o futuro nas próprias mãos. Fora da janela, a cidade brilhava com infinitas possibilidades e Sheila Val sorriu ao perceber que finalmente estava livre para explorar todas elas. É o fim desta poderosa história aqui na Mafia and Romance. Se esta é a história de uma mulher que encontrou a sua força e escolheu a si mesma, tocou o seu coração, deixe um comentário a dizer-nos o que achou e não se esqueça de clicar no botão de subscrição. O seu apoio significa tudo para nós, enquanto continuamos a trazer-lhe estas viagens emocionantes. Até a próxima história, lembre-se de que, às vezes, a maior história de amor é aquela que você escreve com